Hoje vamos recapitular o filme chamado Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. O filme nos leva direto para o fundo do oceano, a bordo do submarino russo Sevastopol. O submarino transporta um dispositivo de computador extremamente perigoso. A segurança do artefato depende de uma chave especial em forma de cruz, dividida em duas partes. De repente, a tensão aumenta quando a tripulação detecta um submarino inimigo nas proximidades, prestes a lançar um torpedo. Eles respondem disparando seus próprios torpedos, mas algo estranho acontece. O submarino inimigo e seus torpedos simplesmente desaparecem, como se nunca tivessem existido. O pesadelo se intensifica quando o próprio torpedo da tripulação se volta contra eles, destruindo o Sevastopol e ceifando a vida de todos a bordo. Um agente novato da IMF, disfarçado de entregador de comida, aparece na vida de Ethan Hunt com uma nova missão crucial. A mensagem vem diretamente do alto escalão. Eugene Kittredge, o diretor da CIA, entrega a Ethan um registro de missão e revela informações alarmantes. A chave, um objeto misterioso e perigoso, está em jogo e sendo utilizada para fins potencialmente catastróficos. Kittredge revela ainda que Ilsa Faust, ex-aliada de Ethan, parece ter se voltado contra a organização e está em posse de uma das metades da chave. Para tornar as coisas ainda mais complexas, uma recompensa de 50 milhões foi colocada sobre a cabeça dela. A missão, segundo Kittredge, entrelaça-se com o passado de Ethan, confrontando-o com a pessoa que o motivou a se juntar à IMF. Em busca da verdade e de Ilsa Faust, Ethan Hunt segue seus rastros até o árido deserto da Namíbia. Um sinal ao vento o leva até Ilsa, mas a calma é logo interrompida por uma tempestade de areia brutal. No meio da tempestade, um grupo de mercenários a cavalo surge como uma ameaça mortal, perseguindo Ethan com ferocidade. A adrenalina sobe quando o tiroteio começa, transformando o esconderijo de Ilsa em um campo de batalha. A luta é intensa e no final a vitória parece vir com um preço alto demais. Ilsa é atingida por um tiro e cai no chão, deixando Ethan em estado de choque. Enquanto isso, Kittredge, o líder da CIA, se reúne com os principais chefes de inteligência mundial, conhecidos como a Comunidade, liderados pelo misterioso diretor de inteligência nacional, Denlinger. O assunto da reunião é a Entidade, um dispositivo de computador de inteligência artificial que está aprendendo e se tornando consciente a uma velocidade alarmante. A Entidade já se infiltrou em diversas redes, incluindo a de um submarino russo, gerando grande preocupação. A Comunidade revela a Kittredge que a entidade não pode ser destruída. A única solução viável é controlá-la antes que se torne uma ameaça incontrolável. Kittredge menciona a presença da IMF na investigação, sem saber que Ethan Hunt, disfarçado, já está infiltrado na sala. Ethan, cauteloso, fornece a Kittredge uma máscara de gás para protegê-lo. Com um ataque rápido e preciso, Ethan utiliza gás nocaute para incapacitar todos os presentes, exceto Kittredge. Ethan se revela a Kittredge e conversa com ele. Durante a conversa, Ethan deduz que foi Kittredge quem colocou a recompensa pela cabeça de Ilsa. Um flashback revela que, apesar da recompensa colocada por Kittredge sobre sua cabeça, Ilsa Faust ainda está viva. Antes de fugir, ela entregou a Ethan metade de uma chave misteriosa. Ele então declara sua intenção de destruir a entidade, mesmo sabendo que a FMI será considerada traidora por isso. Ethan deixa claro que estão entrando em uma corrida global para resolver essa questão. Kittredge, com um tom sério e preocupado, avisa Ethan sobre os riscos que ele está prestes a enfrentar. Ele afirma que o que Ethan está prestes a se envolver é diferente de tudo que ele já enfrentou antes. Ethan usa a máscara de Kittredge como disfarce. Antes de partir, ele atira um dardo tranquilizante em Kittredge para garantir sua fuga. Depois, Ethan encontra-se com Benji Dunn e Luther Stickel para conversar sobre a entidade e elaborar um plano para capturar o responsável por essa criação sinistra. Eles descobrem que há um comprador interessado na chave e que irá buscá-la no aeroporto de Abu Dhabi. Enquanto isso, Jasper Briggs, um agente da inteligência dos Estados Unidos, e seu parceiro Degas estão seguindo Ethan de perto. Com a ajuda de Benji e Luther, Ethan consegue ludibriar Jasper e sua equipe, alterando a vigilância por vídeo para despistá-los. Ethan segue uma mulher chamada Grace, que roubou a outra metade da chave. Ele a alcança e a convence a acompanhá-lo depois de descobrirem que o comprador está morto, assassinado por uma misteriosa assassina conhecida como Paris. Eles tentam fugir de Jasper e seus capangas,
enquanto Benji percebe um item suspeito sendo colocado no setor de bagagens. Luther o ajuda a rastrear o item e descobrem que é uma bomba. Esta só pode ser desativada resolvendo enigmas ou respondendo perguntas pessoais, e ela detecta quando Benji está mentindo. Quando Benji fica preso na última pergunta, a poucos segundos da explosão, ele olha para a base e percebe que o código deveria soletrar "boa sorte". Então descobre que a bomba estava vazia o tempo todo. Enquanto isso, Ethan perde o rastro de Grace após avistar um homem misterioso chamado apenas de Gabriel, que desaparece logo em seguida. Depois de ver Gabriel, Ethan informa a Luther e Benji que estão abortando a missão. No entanto, uma reviravolta inesperada surge. Grace, em um ato de astúcia, roubou a metade da chave que Ethan detinha e embarcou para Roma. Jasper e Degas localizam Ethan e o perseguem pelo aeroporto, mas ele consegue escapar. Em Roma, Grace se encontra sob custódia da polícia, presa por porte de passaportes falsos e identidades de bandidas procuradas mundialmente por diversos roubos. Ethan, disfarçado de advogado, a interroga e desvenda a verdade por trás de suas ações. Grace revela ter sido contratada por uma figura enigmática para recuperar a outra metade da chave e entregá-la em uma festa a essa pessoa misteriosa. Ethan tenta sair escondido com Grace, mas a astuta ladra consegue escapar de suas garras. Grace rouba um carro de polícia e dispara em alta velocidade. Ethan a persegue com uma motocicleta da polícia, e a perseguição só termina quando Grace bate o carro. Nesse momento, Jasper e seus homens, junto com a polícia italiana, os cercam. Jasper joga as algemas para Ethan, mas Paris aparece, mata os policiais e inicia um tiroteio com Jasper e seus homens. Ethan se algema a Grace e foge, enquanto Paris os persegue em um carro blindado da polícia. Há uma perseguição intensa por Roma, forçando Ethan e Grace a encontrarem um carro blindado do FMI, mas Paris consegue rastreá-los de qualquer maneira. Depois de muitas manobras radicais, eles acabam na linha do trem, onde Grace consegue escapar novamente de Ethan. Ethan escapa no último segundo antes de ser atingido pelo trem, e posteriormente é resgatado por seus amigos em uma van. Em uma reunião tensa, Ethan, Benji, Luther e Ilsa discutem sobre a entidade e Gabriel. Antes de Ethan entrar para o FMI, Gabriel matou uma mulher muito importante para ele, chamada Marie. Eles combinam então de ir a uma festa em Veneza, onde Gabriel estará. Na festa, Gabriel encontra Grace e a leva até Alana Mitsopoulos, também conhecida como Viúva Branca. Ethan e Ilsa chegam lá também e descobrem que Alana tem a outra metade da chave, e foi ela quem contratou Grace para encontrar a outra parte. Gabriel fala sobre a entidade, e como Alana também está ciente, explicando por que eles precisam entregar a chave para ela. A entidade, com sua onisciência perturbadora, prevê o futuro, revelando a Gabriel que Grace ou Ilsa encontrará a morte antes da entrega da chave. Ethan, desesperado para salvar as duas, tenta dissuadir Alana para não entregar a chave, mas seus esforços são em vão. Sem outra alternativa, ele enfrenta os guardas em uma luta feroz, abrindo caminho para a fuga de Grace e Ilsa. Em meio ao caos da fuga, o grupo se separa. Grace, em um ato desesperado, corre pelas ruas em busca de refúgio, mas é interceptada por Gabriel no canal. Ethan, determinado a protegê-la, corre para alcançá-la, mas seus planos são frustrados pela entidade, que invade suas comunicações e se faz passar por Benji, desviando-o do caminho correto. Em um encontro inesperado, Ethan se depara com Paris, e após uma luta intensa, consegue derrotá-la, mas decide poupar sua vida. Ilsa, ao se deparar com a cena, intervém e enfrenta Gabriel com bravura, mas é traída por um golpe fatal. Ethan, chegando tarde demais, encontra Ilsa sem vida. Grace, sentindo-se culpada pela morte de Ilsa, decide se unir a Ethan, Benji e Luther em sua missão. Luther a consola, assegurando que ela não é responsável pelo ocorrido. Ethan se compromete a proteger Grace a todo custo. Luther revela ao driver do laptop que a entidade invadiu e irá procurar quaisquer resquícios dela ali, mas precisa se ausentar para um local seguro, desconectado de qualquer rede, para evitar que a entidade o rastreie. Antes de partir, ele faz um pedido importante a Ethan, que não elimine Gabriel, pois ele é o único que conhece os verdadeiros objetivos da entidade com relação à chave misteriosa. O grupo então elabora um novo plano: seguir Alana, que tem um encontro marcado com um potencial comprador da chave no famoso trem Expresso Oriente. Benji utiliza suas habilidades para criar uma máscara para Grace, permitindo que ela se disfarce de Alana. No entanto, ao tentar fazer uma segunda máscara para que Ethan se passe pelo irmão de Alana, a máquina quebra.
Diante desse contratempo, Ethan é forçado a desenvolver uma nova estratégia para conseguir embarcar no trem sem ser detectado. A bordo do trem, Gabriel e Paris já estão lá e rapidamente eliminam o maquinista. Com isso, o trem começa a se mover em sua velocidade máxima. Enquanto isso, Ethan está perseguindo o trem em uma motocicleta, procurando desesperadamente uma maneira de saltar para dentro de um dos vagões. Grace, por sua vez, consegue botar Alana para dormir e assume sua identidade, enganando principalmente seu irmão. Paris e Gabriel encontram Denlinger. Denlinger revela informações confidenciais na esperança de formar uma aliança com Gabriel e a entidade. Ele conta sobre o submarino Sevastopol, que estava testando uma tecnologia de camuflagem usando a rede da entidade. No entanto, a entidade tomou o controle do submarino e o afundou no mar. A chave preenchida abre uma câmara secreta dentro do submarino. Essa câmara contém o código-fonte da entidade, que permite destruí-la ou controlá-la. Quando Denlinger diz que sabe onde o submarino está afundado, Gabriel corta a garganta dele e depois se prepara para matar Paris, pois a entidade determinou que ela os trairia depois que Ethan poupou sua vida. Ethan perde a oportunidade de saltar diretamente da moto para o vagão do trem e é forçado a fazer uma manobra arriscada. Ele salta com a moto de um penhasco e aciona o paraquedas no momento exato para garantir uma aterrissagem segura no trem. Enquanto isso, no solo, Grace se encontra com a pessoa interessada em comprar a chave, que se revela ser Kittredge. Ela considera a possibilidade de ficar com o dinheiro oferecido, mas acaba sentindo que isso seria como vender sua alma. Então, ela recusa a oferta. Em um ato audacioso, Grace age como uma ladra e recupera a chave, mas seu disfarce é comprometido quando a verdadeira Alana desperta. Os capangas de Alana tentam capturar Grace, mas no último momento, Ethan intervém, quebrando o vidro do trem. Gabriel consegue pegar a chave e foge, com Ethan em perseguição acirrada. Jasper e Dega, que também estão no trem, seguem atrás de Ethan. Enquanto isso, Grace corre para a frente do trem, tentando encontrar uma maneira de parar a locomotiva fora de controle. Ethan alcança Gabriel e, após uma luta intensa, Jasper e Degas conseguem cercar Ethan, impedindo-o de eliminar Gabriel. Sem saída, Gabriel é forçado a saltar do trem. Nesse momento crítico, Gabriel inicia a contagem regressiva de bombas programadas para destruir a ponte à frente. Ethan informa a Jasper que se não pararem o trem, todo mundo morre. Ethan e Grace agem rapidamente para desacoplar o vagão da frente, enquanto os outros agentes mandam os passageiros para o último vagão para garantir a sua segurança. A ponte é destruída por uma explosão, e os dois protagonistas são forçados a escalar por entre os vagões que estão prestes a cair. No último instante, antes que pudessem despencar no abismo, Paris, apesar de gravemente ferida, consegue salvar ambos. Com suas últimas forças antes de perder a consciência, ela menciona algo sobre Sevastopol e deseja sorte a Ethan. Ethan aproveita a confusão para escapar de paraquedas, evitando ser capturado por Jasper e Dega. No final, Grace se encontra com Kittredge e expressa seu desejo de se juntar ao FMI. Gabriel pensa que saiu vitorioso, mas fica chocado ao descobrir que Ethan pegou a chave e colocou um isqueiro no bolso dele. Em outro local, Ethan se reúne com Benji e lhe entrega a chave. Enquanto partem, ouve-se a voz de Kittredge ao fundo, instruindo Ethan a localizar o submarino Sevastopol para salvar o mundo. E também lhe deseja boa sorte. Espero que tenham gostado. Até a próxima.